Você já sentiu que a ira te consome por dentro como um fogo que não consegue apagar? Aquele momento em que uma palavra, um olhar ou uma lembrança acendem algo no seu peito que explode sem controle, deixando depois culpa, relacionamentos quebrados e um coração cansado. Se hoje você está aqui, é porque Deus sabe que você precisa de paz. Uma paz que você não pode fabricar com o seu esforço, mas que somente Ele pode te dar. A ira não é sua inimiga, mas o que você faz com ela pode te destruir. A Bíblia não te condena por senti-la, mas te alerta sobre o perigo de deixá-la se transformar em ressentimento, em amargura, em um veneno silencioso que adoece a sua alma e afasta aqueles que você ama. Hoje, Deus te diz algo claro e poderoso. Solte esse peso, porque somente a paz dele pode te transformar completamente. Antes de continuar, quero que você declare nos comentários: solto a minha ira e recebo a paz de Deus. Que essa declaração seja o seu primeiro passo rumo a um coração livre, relacionamentos saudáveis e uma vida que reflita o fruto do Espírito Santo. Comecemos. Número 1. O convite de Deus para soltar o peso. Imagine suas mãos fechadas, tão apertadas que até doem, porque já faz tempo que estão agarradas à ira, à dor, àquilo que te feriu. Hoje, Deus olha para você com ternura e te diz: filho, filha, você não precisa continuar carregando isso. A ira e o ressentimento têm sido companheiros de caminhada que só te desgastaram por dentro. Mas ouça esta boa notícia: essa não é a sua identidade. Você não é o que te irrita, não é o que os outros fizeram com você. Você é amado, é escolhido, e Deus quer colocar em suas mãos algo muito maior e mais belo: a sua paz, que excede todo entendimento. Talvez você tenha tentado controlar isso com a sua própria força. Respira fundo, promete mudar, mas vem a mesma situação e você explode outra vez. Depois chegam a culpa, a vergonha e aquela voz interna que diz: viu? Você não consegue. Mas Deus te lembra que você não está lutando sozinho. Ele entende a sua dor melhor do que ninguém. Até Jesus sentiu ira quando viu a injustiça. O que Deus te oferece hoje não é uma perfeição instantânea, mas uma transformação diária, passo a passo, em que o seu Espírito Santo vai curando o seu coração por dentro. A paz de Deus não é ausência de problemas. É saber que Ele está com você no meio do caos. É sentir descanso, mesmo quando a vida parece não ter pausa. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus 11:28. Esse peso de raiva que você carrega, esse ressentimento que ninguém mais consegue ver, Ele quer levá-lo por você. Ele não te pede que entenda tudo, apenas que abra as mãos e se atreva a entregar a Ele aquilo que já está te quebrando. Deixe-me te perguntar algo com amor. Por quanto mais tempo você quer continuar carregando isso que rouba a sua paz? Por quanto mais tempo vai permitir que o passado determine o seu presente? O ressentimento é como um veneno que tomamos esperando que o outro sofra, mas é a sua alma que se consome. Deus não quer que você seja prisioneiro das suas feridas. Ele quer que você seja livre para amar, para rir, para viver sem correntes. Você não é mau por sentir ira. Não é fraco por lutar com isso. Você é humano, mas também é filho do Deus que transforma o coração. O Espírito Santo pode fazer em você o que nem 1000 esforços humanos conseguiram. Ele quer semear dentro de você um fruto diferente: paciência, domínio próprio, mansidão, amor. E quando Deus semeia algo, a colheita sempre chega. Mesmo que hoje você só veja a terra remexida e lágrimas regando essa semente, confie, Ele já está agindo. Talvez existam lembranças que ainda queimam, palavras que disseram a você e que ainda doem, traições que marcaram a sua história. E é normal você se perguntar: por que eu deveria perdoar? Deus não invalida a sua dor. Ele a reconhece e a honra. Perdoar não significa que o que aconteceu estava certo.
Perdoar significa que você não quer mais viver preso a essa dor, que escolhe soltar para poder respirar outra vez. A justiça pertence a Deus, a sua paz pertence a você. E se você pensa, eu sou assim, é o meu caráter, não posso mudar. Lembre-se desta verdade. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Coríntios 5,17. Deus não fica apenas com as partes bonitas da sua vida. Ele quer curar aquilo que os outros nunca viram. Quer restaurar o que se quebrou há anos. Quer fazer você novo. Talvez você já tenha orado muitas vezes pedindo paz e não a sente. Mas a paz não é um interruptor, é um fruto. E frutos precisam de tempo. Deus já ouviu a sua oração. Continue buscando-o, continue abrindo o seu coração. Ele te dará força para avançar, mesmo quando as suas emoções quiserem retroceder. Antes de seguir, quero te convidar a fazer algo simples. Respire fundo. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine suas mãos fechadas com toda a ira que você guardou. Agora, com calma, abra-as. Assim de simples é o primeiro passo, parar de se agarrar. Enquanto faz isso, diga no seu coração: Senhor, aqui está o meu peso. Toma-o tu. Não tenha medo. Deus está com você nesse processo. Ele não te julga, Ele te ama. Ele não se decepciona com você quando você falha. Ele se alegra cada vez que você se aproxima. Este é um convite para caminhar rumo à cura, rumo à paz verdadeira. Ninguém disse que será fácil, mas eu te asseguro isto: valerá a pena. Agora que você abriu o seu coração, venha comigo descobrir como Deus pode nos ensinar a lidar com a ira sem que ela nos destrua, e como essa paz que Ele promete pode se tornar a sua nova forma de viver. Número 2. Não deixe que a ira crie raízes. Depois de abrirmos o nosso coração ao convite de Deus, precisamos compreender algo fundamental. Sentir ira não faz de você um mau cristão. A ira é uma emoção humana, um sinal de que algo te feriu, de que algo foi injusto. Mas a palavra de Deus nos ensina a não permitir que essa emoção se transforme em um veneno que destrua aquilo que mais amamos. Em Efésios 4:26 diz: Quando ficardes irados, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deus não está te dizendo não sinta, Ele está te ensinando a não ficar preso ao que você sente. Porque quando a ira permanece mais tempo do que deveria, começa a criar raízes que contaminam a alma. Talvez você já tenha vivido isso. Uma simples discussão se repete na sua mente, uma e outra vez, até que cada lembrança se torna mais intensa, mais dolorosa, mais injusta. Uma palavra ferida que alguém te disse anos atrás continua ressoando como se tivesse sido ontem. E o que começou como uma emoção válida acaba se transformando em ressentimento, uma ferida que não cicatriza porque é reaberta todos os dias. Esse ressentimento é como uma ferida que nunca é limpa. No começo é pequena, mas se você não cuidar, infecciona. E quando uma ferida infecciona, não apenas dói, começa a contaminar tudo ao redor. A Bíblia adverte em Hebreus 12:15. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O ressentimento é assim, uma raiz escondida debaixo da terra, crescendo lentamente, roubando nutrientes, secando o coração e se espalhando até afetar tudo o que você toca. E o mais triste é que muitas vezes quem mais sofre não é a pessoa que te feriu, mas você mesmo. A ira acumulada não dorme. Se você vai para a cama sem resolvê-la, ela cresce na escuridão. Por isso Deus nos pede que não deixemos o sol se pôr sem entregar esse peso em suas mãos. Não é por acaso que o inimigo quer que você se cale e esconda o seu enojo. Efésios 4:27 continua dizendo: E não deis lugar ao diabo. Quando você não trata a ira, quando não a apresenta a Deus, quando não perdoa, mesmo que seja um primeiro passo pequeno, você está deixando uma porta aberta para que o inimigo entre e semeie mais dor.
A ira não resolvida se transforma em pensamentos destrutivos, em palavras que ferem, em atitudes que constroem muros em vez de pontes. E você acaba ferindo aqueles que ama, justamente os que gostaria de proteger. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já dissemos algo em um momento de raiva e depois nos arrependemos. E talvez você tenha chegado à conclusão de que eu sou assim, não posso mudar. Mas não se esqueça disto. Deus conhece o seu coração e sabe que você não quer viver preso a esse ciclo. Ele te oferece ferramentas para interromper esse conflito interno antes que ele se torne uma guerra aberta. Ele te lembra que em Cristo você é nova criação, que o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, não da sua força de vontade. Por isso, quando a ira surgir, não se castigue nem se julgue. Faça uma pausa, respire, diga a Deus com honestidade: Senhor, aqui está essa emoção. Não quero que ela se transforme em uma corrente. Toma-a tu. Faça isso antes que o sol se ponha, antes que a sua mente comece a criar histórias, antes que o passado volte a assumir o controle. Olhe para o seu coração com a mesma ternura com que Deus olha para você. Ele não quer te ver escravo das suas emoções, mas senhor delas sob a sua direção. Deixe-me te dizer algo mais. Estar disposto a reconhecer a ira é um ato de humildade e maturidade espiritual. Não é escondê-la, é administrá-la com sabedoria e com a ajuda do Espírito Santo. Essa ira pode se transformar em uma ferramenta de cura se você a levar aos pés de Cristo. Ele pode transformar suas reações em respostas cheias de amor. Pode converter a urgência em paciência, o impulso em clareza, a dor em aprendizado e vitória. Se hoje você sente que existe algo dentro de você que vem se acumulando há tempo, não espere mais. Jesus está batendo a porta dessa ferida para limpá-la, curá-la e fechar a entrada ao inimigo. Ele quer que você durma em paz, sem batalhas internas, sem pensamentos escuros, sem palavras que te persigam. Ele quer que o seu coração seja terra fértil para a sua paz, não para a amargura. Não importa há quanto tempo você carrega isso. Não importa quantas vezes prometeu mudar e falhou. Hoje você pode recomeçar. Hoje você pode escolher não deixar que o ressentimento crie raízes. Hoje você pode convidar o Espírito Santo a cortar toda semente de amargura e plantar em seu lugar paz, amor, paciência e restauração. Se você está pronto para esse passo, repita dentro do seu coração: Senhor, não quero que a ira governe as minhas decisões. Quero que a tua paz reine em mim. E quando tiver dito isso, respire fundo, como quem deixa sair aquilo que já não lhe pertence. Agora que você compreendeu o perigo de guardar a ira, venha comigo descobrir como a paciência e a mansidão se tornam nossas aliadas para viver com um coração livre e cheio da paz que somente Deus pode dar. Número 3. A paciência como sabedoria divina. Depois de compreender o perigo de deixar que a ira se acumule, precisamos de uma virtude que atue como uma âncora em meio ao turbilhão emocional: a paciência. E deixe-me dizer algo importante desde o início. A paciência não é passividade, não é cruzar os braços nem ficar sem fazer nada. A paciência é sabedoria em ação. É essa capacidade que Deus te dá para respirar fundo, enxergar além do momento doloroso e escolher um caminho que construa a paz, em vez de destruí-la. Em Provérbios 14:29 está escrito: o longânimo é grande em entendimento, mas o que se ira facilmente exalta a loucura. A paciência não apenas te protege, ela também te torna sábio. Imagine uma árvore no meio de um furacão, em que o vento empurra com força e a tempestade ameaça arrancá-la pela raiz. O que faz com que essa árvore permaneça firme? Suas raízes profundas. Assim é a paciência na sua vida. Ela não elimina a tempestade, mas impede que você seja arrastado por ela. Quando a raiva chega acompanhada de impulsos que nublam o seu julgamento, a paciência te freia, te dá alguns segundos para pensar,
para olhar com os olhos de Cristo e para decidir a partir da paz e não da ferida, porque o oposto da paciência é a impulsividade. Aquela reação precipitada que surge em apenas um segundo e que depois te obriga a recolher pedaços. Pedaços de relacionamentos, pedaços de confiança, pedaços do seu próprio coração. A impaciência te empurra a falar quando você ainda não ouviu, a atacar quando a sua alma só precisava ser curada. Mas a paciência te ensina a contar até 10. E enquanto você conta, o Espírito Santo age. A paciência coloca um filtro divino entre a sua emoção e a sua ação. A paciência não te paralisa, ela te fortalece. Você se lembra de Jó? A vida dele foi sacudida por perdas inimagináveis. Dor física, traição de amigos, incompreensão dos seus, e ainda assim ele permaneceu firme. A sua paciência não significou que ele não sofreu, mas que decidiu confiar em Deus mesmo quando não entendia o que estava acontecendo. E Deus recompensou a sua fé. E o que dizer de José? Foi traído, vendido como escravo, passou anos preso injustamente. Ele poderia ter deixado que a ira o consumisse, mas escolheu a paciência. Esperou o tempo de Deus. E esse tempo chegou, e quando chegou, o levantou do mais baixo ao mais alto. Ambos viram a fidelidade de Deus, porque não deixaram que a impaciência destruísse aquilo que ele estava construindo. E o maior exemplo de paciência é Jesus. Paciente com os seus discípulos quando não entendiam. Paciente com os enfermos que o buscavam sem cessar. Paciente até mesmo com aqueles que o insultavam e o agrediam. A paciência de Jesus sempre teve um propósito: salvar, amar, restaurar. Essa mesma paciência ele quer semear em você, para que aprenda a olhar as pessoas com misericórdia em vez de com raiva, para que, em vez de reagir imediatamente, possa responder com sabedoria. A paciência é uma forma poderosa de confiar no tempo de Deus. É reconhecer que soluções apressadas costumam ser remendos temporários, enquanto aquilo que Deus faz, Ele faz perfeito. Tiago 5, 7 e 8 fala do agricultor que espera com paciência o precioso fruto da terra. Ele não corre para o campo todos os dias para gritar com a semente. Ele sabe que existem processos invisíveis debaixo da superfície. Assim também, Deus está agindo na sua vida, mesmo quando você não vê. Cada dia de espera é uma raiz que se aprofunda para sustentar o fruto que virá. Eu sei que esperar dói, especialmente quando a ferida está aberta e a emoção é intensa. Mas lembre-se, Deus nunca chega atrasado. Deus chega quando a sua glória será maior e quando o seu coração estiver pronto para receber o que vem. A paciência não se trata apenas de aguardar. É manter o coração alinhado com a paz de Deus, enquanto a vida se ajusta ao seu plano perfeito. A partir de hoje, te convido a praticar um pequeno exercício espiritual quando a ira quiser assumir o controle. Respire fundo e pergunte a si mesmo: o que Jesus faria neste momento? Talvez você escolha ficar em silêncio, ou se afastar por alguns minutos, ou simplesmente abraçar em vez de responder. E você verá como essa pausa, esse pequeno instante de paciência, pode salvar um amor, uma amizade, um relacionamento familiar ou até mesmo a sua própria paz mental. Medite no que diz o Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A paciência não é um fruto fraco, é uma força espiritual. É a prova de que a sua confiança está em Deus e não na reação do momento. Nem sempre será fácil. Haverá dias em que você falhará, dias em que a ira vencerá. Mas cada vez que você escolher esperar um pouco mais, cada segundo de domínio próprio estará construindo uma versão mais parecida com Cristo. Quero te dar um conselho. Pegue um caderno e escreva, ao final do dia, uma frase curta. Hoje, a paciência me salvou de... E complete a frase. Você vai se surpreender ao ver como a paz encontra espaço nos lugares onde antes reinava o ressentimento. Deus está te levando a um lugar mais alto.
Não apresse esse processo. Ele trabalha com ternura, com precisão e com amor perfeito. Confie no seu processo. A paciência te dá perspectiva. Mas ainda precisamos de algo mais para crescer em paz, o domínio próprio, porque a paciência ancora o seu coração, mas o autocontrole dirige os seus passos. Agora, vamos ver o que significa dominar a si mesmo para viver com a paz que somente Deus pode dar. Número 4. O verdadeiro forte domina a si mesmo. A paciência nos ensinou a esperar. Agora o domínio próprio nos ensina a não destruir, com as nossas próprias mãos, aquilo que Deus está restaurando no nosso coração. Existe uma verdade poderosa que Deus quer plantar hoje na sua vida. A verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. O mundo aplaude quem grita mais alto, quem se impõe, quem não deixa passar uma ofensa. Mas Deus olha com honra para aquele que, mesmo tendo razões e força para responder com ira, escolhe a paz. Em Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Conquistar cidades pode impressionar por um tempo, mas conquistar o seu espírito deixa um legado eterno no céu. Todos nós temos batalhas internas, e deixe-me te dizer algo com amor. Às vezes, a maior luta não é contra a pessoa que te feriu, nem contra a situação injusta, é contra você mesmo. Porque quando a ira surge, também surge o desejo de se defender, de atacar primeiro, de ferir como você foi ferido. Mas, se você reage sem pensar, se torna escravo das suas emoções. A falta de domínio próprio transforma a vida em uma montanha russa que fere o seu coração e o coração daqueles que você ama. O autocontrole, por outro lado, é a liberdade de escolher uma resposta guiada pelo Espírito Santo e não pela carne. É a vitória da paz sobre o caos. Quer ver um exemplo bíblico poderoso? Davi teve várias oportunidades de derrotar Saul, o homem que o perseguia injustamente. Ele tinha a espada, tinha a razão, tinha o apoio dos seus companheiros, mas escolheu não fazê-lo. Escolheu honrar a Deus antes de conquistar uma vantagem momentânea. Essa decisão não apenas revelou a sua força interior, como também selou o seu destino como homem, segundo o coração de Deus. Domínio próprio em seu mais alto nível. E o que dizer de Daniel? Em uma terra estrangeira, cercado de tentações e pressões, decidiu no seu coração não se contaminar. O seu domínio próprio o sustentou quando muitos desistiram. A verdadeira batalha ele venceu em silêncio, dentro do seu coração. Quero que você pense nisto. Um guerreiro pode derrotar 1000 inimigos no campo de batalha, mas se não consegue vencer a própria ira, continua sendo escravo do seu pior inimigo, ele mesmo. Deus não te criou para ser escravo das suas emoções. Ele te criou para ser governado pela sua paz. Quando você escolhe o domínio próprio no momento certo, está vencendo o inimigo antes que ele consiga semear destruição. Está demonstrando que a sua identidade não está no que você sente, mas naquele que te transformou. Eu sei que não é fácil. Admitir que lutamos com o domínio próprio exige coragem e humildade, mas isso também é força. Muitos vivem na autojustificação. Eu sou assim, me fizeram ficar com raiva, não pude evitar. No entanto, você está aqui buscando transformação. Está abrindo o seu coração para que Deus entre e reine no mais profundo das suas reações. E isso já é uma vitória. Quero te dar ferramentas práticas para essa batalha espiritual. Quando a ira subir, pare, respire fundo, pense nas consequências antes de falar. Ore com simplicidade. Senhor, que o meu espírito esteja submetido ao teu espírito. Até 3 segundos podem mudar o desfecho de uma conversa, evitar um conflito maior, salvar um vínculo importante. Esses segundos são o seu campo de batalha. E Deus está ao seu lado lutando com você. O domínio próprio não significa reprimir e guardar sentimentos.
Significa canalizá-los de maneira que honrem a Deus e protejam a sua paz. Significa permitir que o Espírito Santo te lembre de que você é filho de um rei, não servo dos seus impulsos. Quando você escolhe não responder com ira, está protegendo o seu coração de se tornar um campo de ruínas. Está regando a semente da paz, a mesma paz que Deus quer usar para te transformar por completo. Se alguma vez você se sentiu fraco por não reagir com violência ou por ficar em silêncio diante de uma provocação, quero que você saiba isto. Isso não foi fraqueza. Isso foi força celestial. Foi Cristo se manifestando em você. Lembre-se de Jesus na cruz. Ele tinha todo o poder para destruir aqueles que o maltratavam, mas escolheu o caminho do amor. O seu domínio próprio abriu a porta da nossa salvação. Então hoje, decida que tipo de guerreiro você quer ser. Um que conquista pela força exterior ou um que conquista pela fortaleza interior. Peça ao Espírito Santo que governe os seus impulsos, que freie a sua língua quando estiver prestes a ferir, que te lembre de quem você é antes de reagir. Ore todas as manhãs. Senhor, dá-me domínio próprio hoje, que o meu espírito esteja submetido ao teu espírito. A verdadeira batalha nem sempre é travada do lado de fora. Muitas vezes ela acontece no coração. E quando você vence essa batalha interior, muda o mundo ao seu redor. Porque a paz que Deus semeia em você se transforma em um rio que alcança a sua família, os seus amigos, todos os que estão ao seu redor. O domínio próprio te protege, mas não apenas nas suas ações, também nas suas palavras, porque uma boca guiada por Deus pode curar. Agora, vamos explorar juntos a sabedoria de ouvir primeiro, antes de falar e ferir, porque permitir que a paz seja a sua voz é uma das maiores evidências de uma transformação verdadeira. Número 5. A sabedoria de ouvir primeiro. O domínio próprio nos deu governo interior. Agora vemos como essa fortaleza se torna visível na maneira como nos comunicamos. Porque não se trata apenas do que sentimos, mas de como escolhemos expressar isso. Tiago 1,19 nos ensina um caminho simples, porém transformador. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que verdade poderosa quando a aplicamos no meio de uma conversa difícil. A maioria dos conflitos que doem, que ferem e que deixam cicatrizes não começaram por algo grande, mas por palavras lançadas sem ouvir, por respostas impulsivas que acenderam um fogo que poderia ter sido evitado. A sabedoria de Deus é prática, e ouvir antes de falar é uma das ferramentas mais eficazes para desarmar a ira. Muitas vezes, quando falamos com alguém que nos feriu, não escutamos de verdade o que a pessoa está dizendo. Estamos apenas esperando a nossa vez de nos defender, de justificar o nosso ponto, de brigar. Mas quando agimos assim, não estamos dialogando, estamos preparando um contra-ataque. E cada palavra se transforma em gasolina sobre um fogo que continua crescendo dentro de nós. Imagine esta cena, um pequeno fogo no chão. Se alguém se aproxima com calma, com água, pode apagá-lo. Mas se chegamos apressados, alterados e jogamos gasolina sem perceber, esse fogo rapidamente se transforma em um incêndio que destrói tudo ao redor. Assim são as conversas sem escuta. Quando você escuta, joga água. Quando interrompe, joga gasolina. A pergunta é, o que você quer construir? Ser pronto para ouvir significa estar presente. Olhar a pessoa nos olhos, deixá-la falar, sem interromper, sem fazer expressões de raiva ou de desprezo, sem formular a resposta na mente enquanto ela fala. Significa ouvir com o coração, perguntar com paciência, buscar entender antes de exigir ser entendido. E sabe de uma coisa? Quando você escuta de verdade, muitas vezes descobre que a intenção do outro não era te ferir, ou que o que foi dito nasceu da própria dor da pessoa. A escuta revela verdades escondidas. Demorado para falar é um convite a uma pausa santa.
Antes de abrir a boca, o Espírito Santo pergunta: o que você vai dizer edifica ou destrói? Essa pergunta pode evitar uma discussão, pode salvar um relacionamento, porque uma única palavra dita a partir da ira pode deixar marcas profundas. Jesus, o nosso mestre, ouvia mais do que falava. Ouviu o rico que buscava sentido. Ouviu a mulher adúltera que só conseguia chorar. Ouviu as crianças, os enfermos, até mesmo os fariseus que o provocavam. Todos se sentiam vistos por ele. Você e eu podemos aprender com a sua ternura. Demorado para se irar é uma vitória do espírito sobre a emoção. Significa não permitir que a ira governe a conversa. Lembre-se, o seu objetivo não é vencer a discussão, é preservar a paz. Ouvir diminui a temperatura interior. Pausar te dá tempo para respirar. E quando o seu coração está mais calmo, a sua resposta se torna mais sábia, mais amorosa, mais parecida com Cristo. Maria, a irmã de Lázaro, nos dá um belo exemplo em Lucas 10:39. Ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir. Essa é a postura do discípulo. Antes de falar, antes de agir, ouvir. Quando você escuta, está demonstrando amor. Está dizendo: você é importante para mim, quero te entender, a sua voz tem valor. Às vezes, isso é tudo o que a outra pessoa precisa para baixar a guarda. Todos nós já interrompemos, todos nós já respondemos com palavras que depois quisemos recolher do ar. Todos nós já falamos mais do que o necessário. Mas hoje você pode recomeçar. Pode transformar a escuta em um ato de fé. Quando você escuta, está permitindo que seja Deus e não o seu orgulho quem conduza a conversa. Quero te propor uma prática espiritual concreta. Na sua próxima conversa difícil, respire fundo antes de responder. Conte 3 segundos em silêncio. Peça ao Espírito Santo que dirija as suas palavras. Você verá como essa pequena pausa muda o rumo do que parecia uma discussão inevitável. Uma conversa não se mede por quem tem a última palavra, mas por quem tem a sabedoria de buscar o entendimento. Quando você escuta como Deus escuta, o seu coração se suaviza. A ira perde força, o ressentimento deixa de crescer, porque a paz flui com mais facilidade quando permitimos que o outro também tenha um espaço seguro para se expressar. E assim, passo a passo, conversa após conversa, Deus vai curando feridas que a ira tentou aprofundar. Ouvir é um ato de amor, é uma semente de paz. É permitir que o Espírito Santo seja a voz mais forte, mesmo quando você escolhe falar menos. Se você deseja uma vida sem o peso do ressentimento, comece usando mais os seus ouvidos do que a sua língua. Agora que aprendemos a ouvir primeiro, o próximo passo é escolher não ficar presos às pequenas ofensas. Porque a paz também se constrói quando decidimos não guardar no coração cada coisa que nos machuca. Vamos descobrir juntos a honra espiritual de relevar aquilo que não merece roubar a paz que Deus nos entregou. Número 6. A honra de relevar a ofensa. Depois de aprender a ouvir primeiro, agora Deus nos convida a dar um passo ainda mais profundo em direção à paz. Escolher o que vale a pena responder e o que simplesmente precisamos soltar. Porque a verdade é esta: nem toda ofensa merece uma batalha, nem todo comentário ferido exige uma resposta, nem toda atitude negativa dos outros precisa se transformar em um conflito dentro do seu coração. Em Provérbios 19:11, nos é revelado um segredo poderoso. A prudência do homem lhe abranda a ira, e é sua honra relevar a ofensa. Que libertador é entender isso. Relevar uma ofensa não é fraqueza, é honra, é sabedoria, é maturidade espiritual, é a paz cuidando do seu coração. O mundo diz: responda, não deixe barato. Deus diz: você é valioso demais para gastar a sua energia com aquilo que não edifica. Imagine uma mochila nas suas costas. Cada pequena ofensa que você guarda se transforma em uma pedra. Um olhar torto, uma palavra áspera, um mal-entendido, uma atitude injusta.
pedra após pedra. No começo não dói, mas, com o tempo, o seu passo fica mais lento, as suas costas começam a doer, o seu coração se cansa. E aquelas pessoas que ignoraram os seus sentimentos, muitas vezes nem sabem que você está carregando um peso tão grande por causa delas. Faz sentido viver assim? Faz sentido carregar uma ofensa que nem mesmo o ofensor se lembra? Relevar uma ofensa é escolher a liberdade. A Bíblia nos diz que a prudência abranda a ira. Isso significa respirar antes de reagir. Significa decidir enxergar a situação de cima, como Deus a vê, e não a partir da dor imediata. E essa decisão muda tudo. A ira é interrompida antes de se transformar em ressentimento. A paz vence mais uma vez. É sua honra relevar a ofensa. Deus honra aqueles que escolhem a paz. Deus se alegra quando você decide não retribuir o mal com o mal. Quando entende que não vale a pena perder a sua alegria por discussões insignificantes. Quando se cala não por medo, mas por sabedoria. José entendeu isso. Os próprios irmãos o traíram, o venderam, o desprezaram. Anos de dor poderiam ter se transformado em rancor, mas José escolheu enxergar o plano de Deus acima da ofensa humana. Quando teve poder para se vingar, escolheu perdoar, escolheu soltar, escolheu honrar a Deus, e Deus o exaltou. A sua honra não veio de destruir aqueles que o feriram, mas de amar além da dor. E na cruz, Jesus clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. A maior ofensa, o ato mais injusto da história. E Jesus escolheu relevar o ódio para entregar amor. Esse é o padrão de Deus. E embora nem sempre consigamos agir nesse nível, o Espírito Santo nos ensinará a avançar nessa direção. Relevar não significa que o dano não foi real. Significa que você é realista quanto ao que vale a pena guardar no seu coração. Significa escolher não permitir que a palavra de outra pessoa controle o seu ânimo o dia inteiro. Significa renunciar ao direito de descarregar a sua ira, porque você está protegendo a sua paz. Existem batalhas que, se você as luta, perde, mesmo vencendo. Porque no fim, a ferida dentro de você se torna maior. Mas quando você escolhe a paz de Deus, recebe algo que o mundo não pode tirar. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo: esta ofensa define a minha vida? Vale a pena perder a minha paz por isso? Esta batalha me aproxima de Cristo ou me afasta dele? Se a resposta for não, solte. Deus já viu, Deus já registrou, Deus cuidará do que é justo. Convido você a fazer uma prática espiritual hoje. Escreva uma lista de ofensas menores que hoje eu escolho soltar. Coloque ali nomes, situações, palavras e depois entregue tudo a Deus em oração. Senhor, eu te entrego este peso. Ele já não é meu. Hoje eu escolho a paz. Hoje eu escolho a honra. E quando você fizer isso, sentirá como a mochila fica mais leve, como o seu coração se torna mais saudável, como o ressentimento vai perdendo a sua força. Mas talvez agora você esteja se perguntando: e quanto às feridas profundas? E quanto às ofensas que partiram a sua alma? O que acontece quando a dor clama por justiça e vingança? É disso que falaremos agora. Porque a paz de Deus não cobre apenas o que é pequeno. Ele também quer curar aquilo que te marcou para sempre. Venha comigo no próximo passo. Como soltar aquilo que mais doeu e permitir que Deus faça justiça onde você já não pode. Número 7. Soltar a vingança, abraçar a confiança. Soltar ofensas pequenas pode ser difícil, mas soltar a vingança por feridas profundas parece impossível. E Deus sabe disso. Ele conhece o peso da dor que você carrega, conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece as injustiças que te marcaram, conhece o seu desejo de que aquela pessoa pague pelo que te fez. Mas hoje Deus te diz: entregue-me essa justiça. Eu cuidarei disso. Em Romanos 12:19 está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não é uma ideia religiosa, é uma promessa divina.
Deus está te dizendo com amor: filho, filha, esse fardo é pesado demais para você. A justiça é minha responsabilidade, não sua. Entregue-a a mim e eu farei justiça perfeita no tempo perfeito. A vingança humana sempre deixa um gosto amargo. Mesmo que você consiga acertar as contas, a ferida continua ali. A vingança apenas prolonga a dor, a multiplica, a endurece e faz com que o seu coração se pareça mais com o dano que recebeu do que com a cura que Deus quer te dar. Cada vez que você deseja devolver o golpe, cada vez que imagina como pagaria na mesma moeda, é como tomar veneno esperando que o outro sofra, e no fim, quem se envenena é você. Talvez você diga: mas eles não merecem ficar sem castigo, e você tem razão. Nenhum ato de maldade fica sem resposta diante de Deus. Mas Deus quer proteger o seu coração para que o mal que você recebeu não se transforme no mal que você entrega. Pense em Davi. Saul o perseguia. Davi teve mais de uma oportunidade para acabar com o seu inimigo. Tinha a espada, tinha o poder, tinha razão, mas escolheu colocar a decisão nas mãos de Deus. Escolheu confiar que o juiz do universo veria a verdade e agiria. E sabe o que aconteceu? Deus o honrou, porque quando o seu coração foi provado, ele escolheu a paz acima da vingança. José também conheceu a dor profunda, traição familiar, rejeição, anos de injustiça. Poderia ter tirado a vida dos seus irmãos quando teve autoridade, mas, em vez disso, lhes disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. José entendeu que a vingança nos prende ao passado, mas a confiança em Deus nos lança no propósito. E Jesus, Jesus, na cruz, espancado sem motivo, humilhado sem causa. E ainda assim, a sua resposta foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O perdão dele abriu a porta da nossa salvação. A vingança apenas teria perpetuado o ódio, mas o amor venceu. Deixe-me dizer algo com ternura e verdade. Soltar a vingança não significa que o que fizeram com você foi certo. Significa que você escolheu não viver preso ao que lhe fizeram. Significa que entende que o seu coração é valioso demais para viver envenenado. Significa que você deixa de carregar uma tarefa que nunca foi sua. A justiça humana é limitada, reativa, emocional. A justiça de Deus é perfeita, eterna, restauradora. Confiar em Deus não muda o passado, mas redime o seu futuro. Talvez você pense que soltar a vingança te torna vulnerável, mas na verdade te torna livre. Livre do rancor, livre do ódio, livre desse capítulo escuro que quer continuar escrevendo a sua história. Hoje quero te convidar a um ato de fé muito concreto. Pegue um papel e escreva nele o nome ou a situação que te feriu profundamente. Tudo aquilo de que o seu coração quer se vingar. Ao escrever, ore: Senhor, eu não quero mais carregar essa justiça. Eu a entrego a ti. Faz tu aquilo que eu não posso nem devo fazer. Depois, rasgue esse papel, queime-o ou enterre-o. Faça disso um símbolo, porque assim como esse papel desaparece, Deus está retirando esse peso da sua alma. E toda vez que o desejo de vingança voltar, porque ele voltará, repita com autoridade espiritual: minha não é a vingança, ela pertence ao Senhor. Essa verdade será a sua arma contra o ressentimento. Esse lembrete será o seu escudo nos dias de dor. Essa confiança será a porta aberta para a liberdade e a paz. Quando você solta a vingança, algo lindo acontece dentro de você. O seu coração se torna mais leve, a sua mente respira paz, a sua alma se reconecta com Deus. Então, o Espírito Santo começa a produzir fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio. Exatamente aquilo que a ira tentou destruir em você. Assim começa a sua verdadeira transformação. Assim se cumpre o título que guia toda esta mensagem. Você solta a ira e o ressentimento.
e a paz de Deus te transforma completamente. Agora que deixamos a vingança nas mãos de Deus, venha comigo descobrir algo maravilhoso. O que acontece quando a paz de Deus começa a florescer dentro de você? Número 8. O fruto do Espírito, a solução de Deus. Neste caminho em que Deus está te ensinando a soltar a ira e o ressentimento, Ele não apenas te pede para deixar algo para trás, Ele também promete te encher de algo muito mais poderoso. Porque quando o coração se esvazia da ira, precisa ser preenchido pela paz do céu. A transformação real não nasce do vou me comportar melhor. Nasce do Espírito Santo agindo dentro de você, em lugares onde nenhuma força humana consegue alcançar. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Ou seja, tudo o que o seu coração precisa para que a ira já não decida por você. Deus sabe que você está cansado de reagir mal, que às vezes promete mudar, mas quando a pressão chega, a ira aparece mais uma vez. Por isso, hoje Ele te diz: você não precisa mudar sozinho, eu te transformo. Jesus explicou isso com uma imagem tão simples quanto profunda. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15:4 e 5. Você não força a paz, você a recebe quando permanece em Cristo. Você não fabrica paciência, ela brota quando você está perto dele. Você não luta contra o seu temperamento sozinho. O Espírito Santo o molda por dentro. Quando o amor ágape entra, o egoísmo sai. Quando a alegria divina governa, a dor deixa de dirigir as suas palavras. Quando a paz sobrenatural enche o seu interior, nenhuma tempestade consegue te fazer explodir. Esse é o milagre do fruto do Espírito. Ele substitui o que te destrói por aquilo que te cura. Deus quer que você compreenda algo importante. A ira não é vencida com luta, é vencida com presença. Quanto mais distante de Deus você se sente, mais fraca fica a sua mente diante das emoções. Mas quanto mais perto você está do coração dele, mais forte você se torna diante do inimigo interno. A paciência que o Espírito concede é como uma âncora profunda. A tempestade ruge, as ondas batem, mas você não afunda, porque há algo maior te sustentando por dentro. A mansidão que o Espírito cultiva é coragem sob controle. Você pode reagir com força, mas escolhe responder com graça. O domínio próprio que só Deus produz quebra correntes que você arrasta há anos. Olhe para a vida de Paulo. Foi perseguido, espancado, humilhado, mas nunca permitiu que o ressentimento governasse o seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo era mais forte do que a dor. Olhe para Jesus. Traído, acusado injustamente, crucificado, e ainda assim disse: Pai, perdoa-lhes. Aquilo não foi uma reação humana. Foi o fruto perfeito de um coração completamente cheio do Espírito. Quando o Espírito produz paz profunda em você, a sua forma de se relacionar com os outros muda. As discussões deixam de ser guerras que você precisa vencer. Tornam-se oportunidades para revelar o caráter de Cristo. As provocações deixam de ser armadilhas para cair na ira. Tornam-se ocasiões para praticar a paciência. As feridas do passado deixam de ser correntes que te prendem. Tornam-se testemunhos de cura. Ouça isto: o fruto do Espírito não é uma meta, é uma consequência. Uma consequência de permanecer conectado ao Deus de amor. Não se trata de tentar ser paciente, é permanecer com aquele que é a paciência perfeita. Não é tentar buscar paz, é caminhar com o príncipe da paz. Não é tentar controlar o seu caráter, é render o seu caráter ao Espírito Santo todos os dias. Hoje, Deus te convida a algo simples, mas poderoso. Permaneça. Na madrugada, quando a sua alma se inquieta, naquela discussão familiar que te inflama, naquela lembrança que dói, diga do fundo do seu coração: Espírito Santo, assume o controle, produz fruto em mim.
A transformação não acontece em um instante, mas começa com uma decisão: soltar a sua força e abraçar a força dele. Faça esta prática agora. Abra as suas mãos, respire fundo. Imagine que está conectando a sua raiz ao amor de Deus e diga: Senhor, faz crescer o teu fruto em mim, porque onde o Espírito permanece, a ira enfraquece. Onde ele governa, o ressentimento perde poder. Onde ele habita, a paz se torna a sua nova normalidade. Você não precisa esperar meses para ver resultados. Cada vez que escolhe se calar em vez de gritar, amar em vez de atacar, perdoar em vez de se vingar, o fruto está brotando. Você não está retrocedendo, está crescendo. Está sendo transformado pelo único que pode mudar o seu coração para sempre. E no dia em que você olhar para trás e disser: antes eu teria explodido, mas hoje estou em paz, saberá que o Espírito Santo cumpriu a sua obra. Ele te tomou pela mão e te ensinou o caminho de Cristo, o caminho da paz que transforma completamente. Número 9. Palavras suaves, corações saudáveis. Quando Deus transforma o seu coração e te enche da sua paz, essa obra interior começa a se expressar no que você diz, porque a boca sempre revela o estado do coração. Se por dentro há tempestade, as palavras são raios, mas se por dentro há Cristo, as palavras se tornam medicina. Provérbios 15, 1 nos diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A sua língua pode ser um instrumento do céu ou uma arma do inimigo. Com uma única frase, você pode construir uma ponte ou levantar um muro, pode apagar o fogo ou pode jogar gasolina. Deixe-me dizer isto com amor. Muitas das feridas profundas que carregamos não foram causadas por golpes, foram causadas por palavras. E muitos dos conflitos que você sofre hoje poderiam ter sido evitados se um dos dois tivesse escolhido responder com suavidade. Não se trata de engolir a sua ira, mas de permitir que o Espírito Santo a transforme antes que ela saia pela sua boca. Jesus demonstrou isso tantas vezes. Quando os fariseus vinham com ofensas, críticas e armadilhas, ele não levantava a voz, ele levantava a sabedoria. João 8 nos mostra esses líderes religiosos acusando uma mulher surpreendida em adultério. Quiseram provocar Jesus, empurrá-lo para um conflito, fazê-lo reagir. Mas ele respondeu com calma, com palavras que desarmaram a fúria e expuseram a verdade, sem destruir corações. A paz de Jesus sempre foi mais forte do que a agressão do mundo. Quando alguém chega à sua vida carregado de ira, você não precisa absorvê-la nem devolvê-la. A resposta suave desativa as defesas do outro. Uma expressão calma pode deter uma discussão antes mesmo de começar. Às vezes, o verdadeiro valente não é o que grita mais alto, mas o que consegue manter um tom suave quando tudo ao redor está elevando a voz. Talvez já tenha acontecido assim. Seu esposo chega do trabalho irritado, frustrado, sem paciência. Você responde com palavras duras, defendendo o seu ponto, e em segundos já estão em uma batalha que nenhum dos dois queria. Mas se nesse mesmo momento você escolhe respirar, orar em silêncio e responder com ternura: amor, vejo que você teve um dia difícil, como posso te ajudar? Tudo muda. A briga se desfaz, o coração se amolece, o lar se torna refúgio, não campo de batalha. Ou talvez seja você quem chega alterado e seus filhos recebem a sua explosão emocional. Depois vem a culpa, a tristeza, o pensamento: falhei de novo. Por favor, ouça. Todos nós já respondemos mal alguma vez, mas cada conversa é uma nova oportunidade de escolher palavras que curam. Deus não te condena pelo seu passado, Ele te treina para responder de forma diferente no seu presente. Aqui está uma ferramenta simples, mas transformadora, um hábito espiritual de comunicação. Se eu sinto a ira subir, então eu pauso, respiro e reformulo com suavidade. 3 passos para praticar quando a tentação de reagir aparecer. Respire fundo, ore em silêncio e diga:
Espírito Santo, governa a minha língua. E pergunte a si mesmo: o que vou dizer ajuda ou fere? Edifica ou destrói? Se não traz paz, ainda não está pronto para sair. Às vezes, a resposta correta é o silêncio. Não o silêncio que ignora, mas aquele que dá espaço para o Espírito colocar as palavras certas na sua boca. Porque uma palavra dita no tempo certo pode salvar um relacionamento. E uma palavra dita com ira pode destruir anos de amor. Deus quer que você seja um pacificador dentro da sua casa. Que a sua voz seja como água fresca que apaga o fogo. Que as suas frases sejam bálsamo para corações cansados. Que os seus lábios reflitam a doçura do coração de Cristo. Ele está curando o seu interior, para que as suas palavras também sejam curadas. Lembre-se destas 3 verdades. O seu tom importa. A sua intenção importa. O seu coração importa. O que você diz revela a quem você está ouvindo dentro de si, a ira ou ao Espírito Santo, a carne ferida ou a Cristo que cura. Quando você escolhe palavras suaves, está decidindo não seguir o impulso do ressentimento, mas a voz de Deus que te chama para ser instrumento de paz. Hoje, agora mesmo, faça um pequeno exercício espiritual. Pense em uma frase dura que você disse recentemente, ou em uma que está tentado a dizer. Escreva-a em uma folha. Depois, abaixo, peça ao Espírito Santo que te mostre como reformulá-la com compaixão. Você verá que as suas palavras podem se tornar medicina, ponte, abraço. Você não é escravo das suas reações. Você não é prisioneiro do seu temperamento. Você não é o que a ira quer que você seja. Você é filho de Deus. E os filhos de Deus falam com amor, porque foram amados primeiro. E quando você fala com suavidade, está dizendo ao ressentimento: você já não tem poder sobre mim. Está lembrando a sua alma de que Cristo reina aí dentro, e onde Ele reina, há paz. Se antes as suas palavras feriam, hoje podem curar. Se antes a sua boca acendia o fogo, hoje pode apagá-lo. Se antes a sua voz machucava, hoje pode restaurar. A cura que Deus realiza no seu coração também será ouvida na sua voz. Número 10. Despojar-se e revestir-se, a transformação radical. Palavras suaves são o sinal externo de uma obra profunda que Deus já começou dentro de você. Quando o Senhor transforma a sua maneira de falar, Ele não apenas te ensina a responder melhor. Ele está mostrando que algo no seu coração está sendo renovado. E essa renovação não é cosmética, é radical. Por isso a palavra não te chama apenas a controlar um pouco a ira, mas a algo muito mais profundo. Despir-se do velho homem e revestir-se do novo, criado segundo Deus. É como se o céu te dissesse hoje: solte a ira e o ressentimento, deixe essa roupa velha da dor, porque a minha paz quer vestir completamente a sua vida. Colossenses 3:8 diz que devemos deixar a ira, o furor, a malícia, a blasfêmia e as palavras desonestas. Isso é despir-se. Despir-se é reconhecer com humildade: sim, Senhor, isso ainda está em mim. Essa amargura está aí. Essa forma de gritar, essas palavras que ferem, essa frieza que uso para punir os outros, tudo isso ainda está preso ao meu coração. E em vez de se justificar dizendo eu sou assim, você decide confessar. A confissão não é para te humilhar, é para te libertar. Quando você leva essas atitudes aos pés de Cristo, está admitindo que já não quer mais se vestir com elas. Imagine por um momento que você está usando uma roupa suja, pesada, com cheiro de passado, manchada por feridas antigas. Ela é incômoda, pesa, limita seus movimentos, mas você se acostumou tanto a ela que até parece normal. No entanto, Deus te mostra um manto diferente, uma roupa limpa, leve, branca, preparada especialmente para você. Essa é a imagem espiritual de despir-se e revestir-se. Efésios 4:31 ao 32 diz que devemos tirar de nós toda a amargura, indignação, ira, gritaria e maledicência, e em seu lugar sermos bondosos, compassivos e perdoarmos uns aos outros.
assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Não é apenas deixar de fazer o mal, é aprender a viver o bem que Deus te oferece. Essa mudança tem um movimento espiritual muito claro. Antes, você vivia em escravidão emocional, reagia a partir da ferida, explodia a partir do ressentimento, carregava rancores como correntes invisíveis, mas em Cristo te é oferecida a liberdade de não responder da mesma forma, de não repetir a história, de não permitir que o seu passado dirija as reações do seu presente. Essa transformação começa quando você reconhece suas atitudes antigas, as apresenta a Deus em oração sincera, renuncia a elas dizendo com fé: já não sou escravo disso, em Cristo sou livre, e invoca o Espírito Santo para que vista o seu coração com bondade, compaixão e perdão. Não se trata de você se esforçar para fabricar uma nova personalidade à força. Trata-se de render o controle ao Espírito Santo. Esse é o ponto de virada. Enquanto você pensar que consegue domar o seu caráter apenas com força de vontade, continuará se frustrando. Mas quando reconhece que precisa da ajuda do céu, que necessita que o Espírito Santo governe suas reações, seus pensamentos e suas palavras, então começa a verdadeira transformação. O que era velho já passou. Em Cristo, o novo chegou. Essa frase não é um slogan, é uma realidade espiritual que se torna visível passo a passo. A transformação não é um evento único, nem uma experiência emocional de apenas um dia. É um processo, uma caminhada diária. Todos os dias você decide se despir e se revestir. Todos os dias escolhe se vai responder como antes ou como a nova criatura que Deus está formando em você. Por isso, uma prática espiritual simples, mas poderosa, pode fazer toda a diferença. Ao acordar, antes de pegar o telefone ou pensar nas preocupações, respire fundo e diga ao Senhor: hoje me dispo da amargura, da ira, do desejo de vingança. Hoje me revisto da tua paz, da tua compaixão e do teu perdão. Espírito Santo, torna isso real em mim. Esse pequeno momento de entrega define a direção de todo o seu dia. Você não foi chamado a caminhar esse processo sozinho. A comunidade de fé faz parte do plano de Deus para te sustentar. Uma igreja saudável, um pequeno grupo, um amigo espiritual, um líder que ora com você, são ferramentas que o Senhor usa para te lembrar quem você é em Cristo quando você se esquece. Quando você compartilha a sua luta com alguém de confiança e ora junto, está praticando esse despir-se e revestir-se em família. Deus não te olha com reprovação porque você luta contra a ira. Ele te olha com ternura enquanto você avança, mesmo quando tropeça. Cada decisão concreta conta. Quando você escolhe calar uma palavra que sabe que feriria, está se despindo do velho eu. Quando escolhe pedir perdão, mesmo achando que o outro também errou, está se revestindo de humildade e mansidão. Quando decide abençoar em vez de amaldiçoar, está permitindo que Cristo seja visto em você. Talvez ninguém mais perceba, mas o céu percebe e a sua alma também. Essa coerência diária é o que vai curando o seu interior e rompendo o ciclo da ira e do ressentimento. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas a cada decisão diária de soltar o velho e abraçar o novo, você se torna mais parecido com Cristo. Talvez hoje ainda doa lembrar de coisas do passado, mas você já não reage da mesma forma. Talvez ainda sinta a tentação de explodir, mas agora você para, respira, ora e escolhe outro caminho. Isso também é vitória. Isso também é sinal de que o Espírito Santo está agindo profundamente no seu coração. Vimos o que tirar e o que vestir, quais atitudes deixar para trás e quais virtudes abraçar. Mas há algo mais que o Senhor quer tocar com ternura. O peso espiritual da ira guardada, esse cansaço da alma que você carrega há anos. Agora, com calma, vamos explorar também essa carga que Ele quer retirar dos seus ombros para sempre. Número 11. O peso espiritual da ira guardada. Há algo mais perigoso do que a ira que explode. E é a ira que você cala.
aquela que fica dentro de você, disfarçada de silêncio, de indiferença, de distanciamento. Essa ira que não aparece na voz, mas pesa na alma. Jesus não falou apenas da agressão visível, ele foi direto ao coração. Em Mateus 5:22, disse que qualquer um que se irar contra o seu irmão, mesmo sem levantar a mão nem a voz, já é responsável diante de Deus. O que isso significa? Que ele está olhando mais fundo do que os outros. Ele não julga apenas o que você faz, mas o que você guarda. Deixe-me dizer com ternura, Deus não te diz isso para te condenar, mas para te curar. Porque a ira que você guarda é um veneno de liberação lenta. No começo parece que nada acontece, mas vai contaminando tudo dentro de você. Aquela sensação que não te deixa dormir, aquele nó no peito que aparece quando você ouve o nome de alguém, aquela tensão que se transforma em dores físicas, em ansiedade, em palavras que às vezes saem mais duras do que você gostaria. A ira escondida se transforma em amargura, e a amargura em raízes profundas, que a Bíblia diz que contaminam a muitos. Isso está em Hebreus 12:15. Atentai bem para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Por isso Jesus também falou das palavras que nascem do desprezo. Quando ele disse raca e nécio, não estava dando uma lista de insultos, mas mostrando que o desprezo silencioso é tão perigoso quanto a violência visível. Há palavras que nunca são ditas em voz alta, mas se repetem 1000 vezes na mente. Inútil, não vale nada, nunca vai mudar, não me importo. São adagas internas que revelam um coração ferido, mas que também podem ferir outros sem dizer uma única frase. A maior incoerência acontece quando levantamos as mãos para adorar a Deus, mas abaixamos o olhar para ignorar quem nos ofendeu. Quando dizemos, Pai, eu te amo, mas no coração dizemos, esse eu nunca mais quero ver. Jesus nos ensinou que antes de levarmos a nossa oferta ao altar, devemos primeiro nos reconciliar. Por quê? Porque não podemos ter comunhão profunda com Deus enquanto fechamos o coração para o próximo. A paz com Deus sempre se reflete na paz com os outros. Há uma história em Gênesis 4 que Deus deixou como advertência e também como esperança. Caim se irou contra o seu irmão Abel, mas a sua ira foi silenciosa. Ele não gritou, não atacou imediatamente, apenas guardou a ira. Deus se aproximou dele e disse, por que andas irado? O pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não ouviu. Permitiu que a ira guardada crescesse, e essa ira se transformou em destruição. Não porque ele fosse mau desde o início, mas porque deixou que a emoção o dominasse. Talvez o que você guarda não apareça. Talvez ninguém saiba pelo que você passou. Talvez tenham te dito, já supera isso, e você só conseguiu se calar. Quero que você ouça isso com atenção. A sua dor é real, e Deus a reconhece. Mas Ele também quer te libertar desse peso espiritual que você carrega. Ele não quer que a ira governe a sua história nem o seu caráter. O que você guarda começa a te moldar. Se guarda ressentimento, você se endurece. Se guarda desprezo, você se isola. Se guarda feridas, continua sangrando por dentro. Mas se entrega a sua ira a Deus, mesmo que ainda doa, Ele assume o controle. Ele cura o que você não consegue curar sozinho. Por isso, hoje quero que pratiquemos algo muito simples, mas transformador. Antes de dormir, quando o seu coração está em silêncio e você já não usa máscara diante de ninguém, pergunte a si mesmo com honestidade. Onde senti ira hoje? Eu a guardei ou a entreguei? Com que palavras reagi, mesmo que tenha sido apenas na minha mente? A quem julguei internamente sem nem perceber? E então, sem medo e sem justificativas, ore assim. Senhor, hoje reconheço esta ira que ficou presa no meu coração. Não quero que ela se torne amargura. Eu a coloco em tuas mãos, purifica-a com a tua paz.
Faça isso todas as noites e você verá como o seu coração se torna leve, como a sua mente se clareia, como as suas palavras se tornam mais suaves e como você começa a amar sem medo. Você não está lutando para parecer cristão. Está permitindo que Cristo viva em você. Não está tentando ser perfeito. Está caminhando em direção à cura. Deus não te acusa, Ele te acompanha. Ele não aponta o seu enojo. Ele estende a mão para tirá-lo. Você não está sozinho nisso. Jesus está com você, curando o seu coração de dentro para fora. Porque a ira escondida precisa vir à luz para ser curada. E para isso, o Senhor também quer te dar algo mais. Amizades saudáveis, um ambiente espiritual que te sustente e te conduza à paz verdadeira. Vamos falar sobre isso. Número 12. Escolha as suas companhias com sabedoria. Talvez uma das coisas mais difíceis de aceitar seja que, mesmo que você queira mudar, se continuar rodeado de pessoas que alimentam a ira, a fofoca, a crítica e o conflito, essa transformação se torna muito mais pesada. A palavra de Deus diz isso com clareza em Provérbios 22:24. Não te associes com o homem iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas os seus caminhos. Deus não está exagerando. Ele sabe que o coração é moldado por aquilo que vê, ouve e absorve todos os dias. Deixe-me fazer uma pergunta muito simples, mas profunda. As pessoas mais próximas de você te empurram para a paz de Deus ou te arrastam para a ira e o ressentimento? Porque você pode estar orando para soltar a raiva, mas se sai da oração e se senta com alguém que sempre fala mal dos outros, que acende o seu enojo, que te diz, você tem razão em se vingar, essa semente de paz se sufoca. Não porque Deus não seja poderoso, mas porque você está plantando o seu coração em terra contaminada. Imagine que o seu coração é como uma roseira. Você pode regá-la com a palavra, orar, pedir ao Espírito Santo que te encha de paz, mas se a planta em um solo cheio de toxinas, a roseira também absorverá veneno. Assim acontece com os relacionamentos tóxicos. Você pode querer viver em paz, mas se cerca de gente que gosta do conflito, que explode por tudo, que vive criticando e alimentando a amargura, acabará respirando esse mesmo ar. Sem perceber, falará como eles, reagirá como eles, pensará como eles. Provérbios 22:25 diz que, se você anda com o iracundo, aprenderá os seus caminhos. Isso significa que a ira é contagiosa. Contagia o modo de responder, o tom de voz, a maneira de ver a vida. Pessoas assim podem normalizar aquilo que Deus chama de pecado. Gritos, insultos, desprezo, vingança. E você, sem más intenções, pode acabar acreditando que essa forma de reagir é normal. Mas não é. Não é o plano de Deus para o seu coração. Agora, ouça isso com calma. Isso não significa que você vai abandonar todo mundo, nem que vai se achar superior. Trata-se de discernir, de perguntar ao Senhor com humildade: quem são as pessoas que realmente me aproximam de ti? Quem me ajuda a ser mais paciente, mais manso, mais amoroso? E quem, pelo contrário, desperta a minha pior versão? Deus não te pede para julgar, mas sim para colocar limites saudáveis. Você pode amar a todos, mas nem todos devem ocupar o mesmo lugar de influência no seu coração. A Bíblia nos mostra um exemplo lindo na amizade de Davi e Jonatas, em 1 de Samuel 18 até o 20. Jonatas não arrastou Davi para a inveja nem para o ódio, mesmo tendo razões humanas para se sentir ameaçado. Pelo contrário, Jonatas protegeu Davi, o encorajou, o defendeu, o cobriu. Esse é o tipo de amizade que vem de Deus. Pessoas que te protegem quando você está fraco, que te lembram das promessas do Senhor quando você quer desistir, que não alimentam a sua ira, mas a sua fé. Outro exemplo poderoso vemos em Jesus. Em Marcos 3,14, diz que ele escolheu 12 para que estivessem com ele. Jesus não escolheu qualquer companhia.
Ele formou uma comunidade intencional. Pessoas diferentes, com erros, com processos, sim, mas dispostas a caminhar rumo à transformação. Isso mesmo Deus quer fazer com você. Te cercar de pessoas que não são perfeitas, mas que caminham em direção a Ele, que buscam a paz, que pedem perdão, que aceitam correção, que te levantam quando você cai e que te detêm quando veem que você vai explodir. Talvez, enquanto você lê isso, rostos venham à sua mente. Pessoas com quem, cada vez que você conversa, termina mais irado, mais ressentido, mais confuso. Também pode lembrar daqueles irmãos ou amigos com quem, quando conversa, sai em paz, com esperança, com vontade de buscar mais a Deus. Isso não é coincidência. São sinais do Espírito Santo para te ajudar a escolher as suas companhias com sabedoria. Convido você a fazer um exercício bem concreto. Em oração, faça 2 listas no seu coração ou em um papel. Primeiro, pessoas que te aproximam de Deus. Aquelas que te falam de fé, te corrigem com amor, te escutam sem te julgar, oram com você, te inspiram a perdoar. Segundo, pessoas que, mesmo que você as ame, te afastam da paz. Aquelas que sempre criticam, te incitam à vingança, zombam quando você decide perdoar, se alimentam da fofoca e do conflito. Não se trata de odiá-las nem rejeitá-las, mas de entender que lugar devem ocupar na sua vida. Depois, ore assim: Senhor, dá-me discernimento para colocar limites saudáveis. Ensina-me a cuidar do meu coração, a me aproximar mais daqueles que me conduzem à tua paz e a amar com prudência aqueles que ainda vivem presos à ira. Mostra-me a minha tribo espiritual, as pessoas com quem caminharei rumo à cura. Lembre-se, você não pode se transformar em um ambiente que constantemente destrói aquilo que Deus está construindo dentro de você. Se realmente quer soltar a ira e o ressentimento, também precisa se cercar de quem valoriza a paz de Deus tanto quanto você. Ele não te deixará sozinho. Ele sabe quem são as pessoas de que você precisa nesta fase da sua vida e, pouco a pouco, irá colocá-las ao seu lado. Número 13. Viver em humildade e mansidão. Quando Jesus fala ao nosso coração, Ele sempre nos convida a olhar para além de nós mesmos. Porque a paz que Deus semeia em você não foi projetada para ficar fechada, mas para transformar os seus relacionamentos, a sua casa, a sua comunidade. E uma das formas mais belas de essa paz se tornar visível é quando você escolhe viver com humildade e mansidão, assim como Efésios 4, 2 e 3 nos ensina. Com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja a humildade sob esta perspectiva. Não é sentir-se menor, nem se colocar no chão para que outros o pisem. Humildade é reconhecer que você depende totalmente de Deus, que tudo o que há de bom na sua vida vem dele. É também ver o outro não como um inimigo, não como alguém que precisa estar ao seu favor para que você tenha paz, mas como alguém valioso, amado por Deus, digno de respeito e misericórdia. A humildade torna o seu coração mais terno diante da dor alheia, mais compreensivo com as fraquezas dos outros. A mansidão é uma força enorme, mas sob o controle de Deus. Não é fraqueza, não é passividade. É ter poder, mas não usá-lo para ferir. Jesus, em Mateus 11:29, disse que ele é manso e humilde de coração. O Rei do Universo, aquele que podia dizer uma palavra e fazer com que os seus inimigos caíssem, escolheu responder com amor, com paciência, com ternura. Essa é a mansidão que o Espírito Santo quer formar em você. Uma força que constrói e não que destrói. Uma resposta que restaura e não que fere. E o que significa suportar-vos com paciência e em amor? Significa compreender que todos estamos em processo, que a pessoa com quem hoje é difícil conviver, amanhã pode ser o seu maior apoio espiritual.
que você também já teve dias em que o seu caráter não refletiu Cristo e mesmo assim Deus continuou a amá-lo. Por isso, quando alguém falhar diante de você, em vez de julgá-lo, ore por ele. Quando alguém perder a calma, lembre-o do que Cristo fez por vocês. Quando alguém disser algo feridor, respire e responda com graça. O apóstolo Paulo nos lembra que a unidade do Espírito é um dom que devemos preservar. A paz que Deus está operando no seu coração também é uma responsabilidade para com os outros. Porque de que adianta experimentar cura emocional se, com as suas palavras ou atitudes, você destrói a cura do próximo? De que adianta sentir a paz de Deus se você escolhe sempre ter razão em vez de manter a unidade? A verdadeira maturidade espiritual não se demonstra em quanta Bíblia você conhece, mas em como você ama quando é difícil amar. Jesus nos deu um exemplo impressionante em João 13, quando lavou os pés dos seus discípulos, os pés sujos daquele que o negaria, os pés sujos daquele que o trairia, os pés cansados daqueles que ainda não entendiam a sua missão. Ele se ajoelhou, pegou a toalha e serviu, e depois disse: assim como eu fiz com vocês, façam vocês também. Viver em humildade não é uma teoria, é uma ação concreta. Servir sem esperar aplausos, amar sem esperar recompensa, ceder sem sentir que está perdendo. Quando caminhamos juntos em comunidade com mansidão, a nossa fé se fortalece. Quando escolhemos perdoar, em vez de guardar ressentimento, cadeias são quebradas. Quando respondemos com paciência àqueles que nos impacientam, o inimigo perde espaço. Quando escolhemos ver Cristo no outro, mesmo quando o outro não se comporta à altura, começamos a viver o que Paulo chama de o vínculo da paz. E quero lhe dizer algo de coração aberto. Viver em comunidade não é fácil. Todos nós chegamos com feridas, com histórias, com lutas que às vezes ninguém vê. Haverá momentos em que você se sentirá incompreendido, em que alguém o ferirá ou se comportará de uma maneira que você não esperava. Mas é justamente aí que a paz de Deus brilha com mais força, porque aí você tem a oportunidade de responder como Cristo, com humildade, com mansidão, com amor paciente. Hoje o Senhor lhe diz: permita que a minha paz seja vista na forma como você trata os outros. Permita que o meu Espírito lhe ensine a dar um passo atrás quando o orgulho quiser dominá-lo. Permita que o meu amor seja maior do que a sua necessidade de ter razão. Permita que a sua vida se torne uma ponte para a unidade. Faça um pequeno compromisso espiritual nesta semana. Realize um ato de serviço silencioso, algo que ninguém veja, algo que ninguém aplauda, algo que só Deus conheça. E enquanto faz isso, diga ao Senhor: faz de mim um instrumento da tua paz e da tua unidade. Você verá como o seu coração começa a se expandir, como o seu caráter é moldado, como a sua reação muda, como o seu espírito descansa. A humildade e a mansidão são os fios com os quais Deus tece uma comunidade saudável. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Humildade, mansidão e amor. Se você decidir viver assim, não apenas soltará a ira e o ressentimento, mas outros verão a paz de Deus em você e também desejarão conhecê-la. E agora, para completar este círculo, precisamos olhar para mais um elemento: as nossas palavras. Porque tudo o que há no coração se revela naquilo que dizemos. Vamos falar sobre como Deus nos chama a abençoar e não a amaldiçoar. Número 14. Coerência, abençoar, não amaldiçoar. A paz de Deus se torna visível quando a sua boca escolhe ser instrumento de bênção e não de maldição. Tiago, em sua carta, fala conosco com uma sinceridade que atravessa a alma. Com ela, bendizemos ao Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Tiago 3, 9 e 10. E hoje, querido irmão,
Querida irmã, o Senhor traz esta palavra direta ao seu coração. Se você quer soltar a ira e o ressentimento, comece por curar aquilo que sai da sua boca. Porque não é coerente levantar as mãos em adoração no domingo e depois usar essas mesmas mãos para apontar, acusar ou ferir com palavras. Não é coerente dizer, eu te amo, Senhor, e em seguida destruir a autoestima de um filho, do seu cônjuge ou de um irmão na fé com frases carregadas de ira. Uma fonte não pode produzir água doce e amarga ao mesmo tempo. Assim também, a sua boca não deveria produzir louvor a Deus e palavras que arrastam o próximo para a tristeza, o medo ou a culpa. Jesus disse em Lucas 6,45 que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, esta parte não é apenas sobre palavras, é sobre o seu interior. Se há ressentimento alimentado em silêncio, a língua o revelará. Se há feridas não curadas, a língua as lançará para fora mais cedo ou mais tarde. Se há orgulho, a língua buscará se impor. Se há ira reprimida, a língua explodirá. Por isso Deus não quer apenas que você se cale. Ele quer transformar o seu coração para que as suas palavras sejam reflexo do seu amor. Controlar a língua é um dos sinais mais fortes de maturidade espiritual. Tiago 3,2 diz que, se alguém não tropeça no falar, é pessoa perfeita, capaz de dominar todo o seu corpo. Isso significa que quando você aprende a render a sua boca ao Espírito Santo, está aprendendo também a render o seu caráter. Não se trata de contar até 10, nem de morder a língua para não gritar. Trata-se de pedir a Deus todos os dias, Senhor, guarda a minha boca, que o que sair de mim edifique e não destrua. Talvez você diga, é que me provocam, é que mereceram, é que eu sou assim. Mas deixe-me lhe dizer algo com amor. Ser cristão significa deixar de nos justificar e começar a nos transformar. O Espírito Santo quer lhe dar domínio próprio, paciência, compaixão. A ira não pode ser a sua desculpa. Ela deve ser o seu motivo para correr para os braços de Deus e pedir que Ele mude a sua reação desde a raiz. Quando você amaldiçoa ou insulta, não são apenas as pessoas que ouvem que são feridas. A sua alma também carrega um peso desnecessário. O ressentimento se enrosca ainda mais. A culpa aparece depois. E você sente que falhou outra vez. Mas hoje, Deus traz esperança. Ainda é possível escolher diferente. Na próxima vez que sentir que a sua língua está pronta para atacar, pergunte-se, isso honra a Deus e edifica o outro? Se a resposta for não, guarde silêncio, respire, ore em seu interior e espere alguns segundos. Muitas batalhas espirituais são vencidas mantendo a calma nos primeiros 10 segundos. Quero que você imagine a sua boca como uma fonte. Todas as manhãs você decide que tipo de água sairá dela. Você pode permitir que fluam amargura, críticas, sarcasmo, insultos, ou pode escolher que fluam ânimo, consolo, palavras que curam, palavras que afirmam, palavras que refletem Cristo. Deus lhe deu o privilégio de que as suas palavras possam levantar alguém do chão, devolver esperança, lembrar o seu valor. As suas palavras podem se tornar remédio para uma alma ferida pela vida. Não se julgue pelas vezes em que falhou. Deus está lhe abraçando agora mesmo para continuar lhe ensinando. Ele sabe que este caminho de transformação é um processo. Hoje ele o convida a revisar todas as noites como você usou as suas palavras. Elas abençoaram, amaldiçoaram, refletiram a paz que ele está colocando no seu coração? Se feriram, apresente-as em oração. Senhor, perdoa-me, cura aqueles que eu machuquei e dá-me sabedoria para amanhã. Não há condenação para quem deseja mudar. Há apenas graça abundante. Lembre-se sempre de que cada pessoa que cruza o seu caminho foi criada à imagem de Deus. O seu próximo não é o seu inimigo. A sua família não é o seu adversário.
O seu irmão em Cristo não é o seu rival, e ainda que algumas pessoas tenham ferido você profundamente, as suas palavras não foram chamadas para devolver golpe por golpe, mas para demonstrar que o amor de Cristo venceu no seu coração. A coerência espiritual começa na fala. Permita que a sua boca seja um altar de onde subam apenas adoração e bondade. Permita que as suas conversas, até mesmo as mais difíceis, sejam marcadas pela mansidão. Permita que os outros reconheçam Cristo na forma como você lhes fala. Hoje Deus lhe diz, solte a ira nas suas palavras, solte o ressentimento na sua língua, solte o veneno que por anos quis sair quando você sentiu dor. Eu quero colocar na sua boca palavras de vida, palavras de paz, palavras que reflitam que eu vivo em você. E enquanto avançamos para o encerramento deste caminho, convido você a consagrar a sua língua, o seu coração e os seus relacionamentos ao Deus que transforma completamente. Porque o que começou como uma luta contra a ira, terminará como testemunho da paz divina que habita no seu interior. Número 15. A paz que transforma completamente. Caminhamos juntos por um caminho profundo, desde a ferida até a esperança, desde a ira e o ressentimento até a paz que somente Deus pode dar. E hoje, o Senhor lhe lembra algo muito importante. A paz que transforma completamente a sua vida não é uma meta distante, não é para algum dia, não é apenas para os mais espirituais. Essa paz está disponível hoje, aqui, onde você está, se decidir soltar a ira e abraçar a presença de Deus com um coração rendido. A ira é humana, Deus sabe disso. Ele não o condena por sentir raiva. O que destrói não é sentir, mas guardar essa ira até que ela apodreça na alma. Essa ira guardada se transforma em ressentimento, em amargura, em distância das pessoas que você ama e, pouco a pouco, em distância de Deus. Mas o Senhor foi lhe mostrando, passo a passo, um caminho diferente. O caminho da confissão, do perdão, da rendição ao Espírito Santo, da paz que excede todo o entendimento, como diz Filipenses 4:7. Você também viu que a verdadeira transformação não vem de apertar os dentes para se comportar melhor. Não vem da sua força de vontade, mas do Espírito Santo produzindo fruto em um coração rendido. É Ele quem forma em você amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, como ensina Gálatas 5:22 e 23. Quando você permanece em Cristo como o ramo unido à videira, como diz João 15:4 e 5, o fruto simplesmente começa a aparecer. Não é mágica, é um processo de permanência diária. E essa paz completa, essa paz que você anseia, não é apenas se sentir tranquilo em um dia. É um estilo de vida. Exige soltar a ira, cultivar a paciência, perdoar de verdade, escolher uma comunidade saudável que o rodeie, alinhar as suas palavras com a sua fé, falar como alguém que foi alcançado pela graça. Exige humildade para reconhecer, não consigo sozinho, e coragem para dizer, Espírito Santo, muda em mim o que eu não posso mudar. Quero convidá-lo a adotar pequenas práticas que, repetidas todos os dias, abrirão espaço para essa paz de Deus. Ao acordar, antes de olhar o celular, antes de pensar nas suas tarefas, faça um pequeno ritual matinal de 30 segundos e diga ao Senhor de coração: Senhor, eu te entrego a minha ira. Recebo a tua paz. Fique alguns instantes em silêncio, respirando fundo, entregando a Deus os seus fardos. Essa simples oração, feita com sinceridade, pode marcar o tom espiritual de todo o seu dia. Hoje também o encorajo a identificar uma pessoa que você precisa perdoar. Talvez seja alguém que o traiu, o abandonou ou disse palavras que ainda doem. Talvez seja alguém que já nem está mais presente, mas continua ocupando um espaço no seu coração por meio do ressentimento. Diga o nome dessa pessoa diante de Deus e ore por ela.
Não porque ela mereça humanamente, mas porque você precisa ser livre. Perdoar é cortar a corrente que o mantém preso ao passado. A paz de Deus não espera que tudo esteja perfeito. Ela chega quando você entrega tudo o que é imperfeito nas mãos dele. Hoje você pode recomeçar. Hoje você pode sair desta reflexão com um passo concreto. Uma oração sincera, uma decisão de perdoar, uma conversa pendente, um limite saudável, uma palavra de bênção onde antes havia silêncio ou crítica. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade é apenas o começo da sua transformação. Hoje você aprendeu 3 verdades poderosas. A paz de Deus não espera que tudo esteja perfeito. Ela chega quando você entrega tudo o que é imperfeito nas mãos dele. Agora, quero que façamos algo juntos. Vamos encerrar este momento com uma oração de consagração. Deus, Tu és o príncipe da paz. A Tua paz excede todo o entendimento. Nós Te adoramos. Hoje confesso a minha ira, o meu ressentimento, as minhas palavras feridas. Peço-Te perdão. Enche o meu coração com a Tua paz. Transforma a minha ira em paciência, a minha vingança em perdão, o meu caos em calma. Oro por cada pessoa que assiste a este vídeo e luta com a ira. Toca-os, sara-os, liberta-os, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, dê um like agora mesmo. Compartilhe com alguém que precisa de paz urgentemente. Inscreva-se para receber mais reflexões que o aproximam de Deus. E se você chegou até o final, comente: estou mais perto de Deus. Quero saber que você percorreu esta jornada completa comigo. Lembre-se, somente a paz de Deus irá transformá-lo completamente. Ele já começou essa obra em você. Não desista. Cada dia é uma nova oportunidade de graça. Nos vemos na próxima mensagem. Que a paz de Cristo reine no seu coração hoje e sempre.